No vídeo anterior, eu mostrei como é que faz para calcular a corrente tanto no primário quanto no secundário do transformador. Sempre vai ser equivalente à potência do trafo, como exemplo eu utilizei esse daqui de 45 kVA. E aí surgiram várias perguntas relacionadas à raiz de 3. Quando é que eu utilizo? Quando ele for trifásico. Quer entender melhor como é que a gente faz esse cálculo? Vamos lá então. Primeiro de tudo, para poder calcular a corrente seguindo a potência do transformador, nós sempre iremos utilizar isso daqui que é o nosso triângulo de potências. Então sempre vai ser equivalente, ou seja, se eu sei a potência do meu trafo, para mim descobrir a corrente, tanto no primário quanto no secundário, a gente tem uma fórmula que vai ser igual a corrente, que vai ser a potência, que a gente vai colocar em VA, dividido pela tensão, ou a tensão do primário ou a tensão do secundário. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Clica lá, assiste que você vai entender direitinho como é que faz esse cálculo da corrente. E para mim calcular a corrente quando é um trafo trifásico, afinal de contas o trifásico ele vai ter aqui, né, mais um cabo aqui e vai ter mais um terminal aqui também, ok? Lembrando que internamente ele pode ter, por exemplo, no primário um fechamento em triângulo ou pode ter um fechamento em estrela e no secundário normalmente a gente tem um fechamento em estrela, que é justamente da onde sai aqui no meio o nosso neutro. Internamente, variando esses fechamentos, vai variar a tensão de fase e linha. Já tem um vídeo aqui no canal explicando como é que você faz esses cálculos, vou deixar o card aqui em cima, clica, você vai conseguir entender melhor isso. Mas, se tratando apenas de calcular a corrente aqui de entrada, para você dimensionar o disjuntor, o fusível aqui na entrada, ou saber a corrente de saída, para você colocar o dispositivo de proteção aqui na saída do trafo, é mais simples ainda. Vamos lá. A gente vai utilizar simplesmente essa fórmula aqui, ó. A corrente ela vai ser igual ao S, que a gente pode colocar como a potência também, dividida pela raiz de 3 vezes a tensão. Só isso. Então, por exemplo, se a gente tem um trafo de 45 kVA, ou seja, 45.000 VAs, e ele tem uma entrada aqui de 13.8 kV, ou seja, 13.800 volts, a gente vai simplesmente substituir esse valor aqui. Iremos pegar aqui a raiz de 3, ou seja, a gente vai ter aqui ó, a corrente, ela vai ser igual à potência, qual que é a potência dele? 45 kVA. Então vou colocar aqui 45.000, que vai ser dividido pela raiz de 3, que a gente sabe que é a mesma coisa que 1,73. Vou colocar aqui 1,73 multiplicado pela tensão. Se é 13.8 kV, vai ser 13.800 volts. Então, vou colocar aqui os 13.800 volts. Então, aqui, se a gente realizar esse cálculo dessa fórmula aqui, a gente vai ter uma corrente no primário que vai ser igual a 1,9 amperes. Ou seja, em cada fase aqui eu vou ter 1,9 amperes. Justamente porque, diferentemente do modelo que eu mostrei anteriormente, que seria bifásico, ou no caso o transformador monofásico, que é muito conhecido, e até mesmo aqueles transformadores que a gente tem dentro de painel, no qual você tem um transformador de 200, 400 watts, você não vai utilizar a raiz de 3, vai simplesmente fazer o cálculo utilizando a corrente, que vai ser a potência dividido pela tensão, ok? Sendo trifásico, simplesmente você acrescenta a raiz de 3. E eu vou encontrar aqui a corrente em cada fase. Aqui eu tenho 13.8 mil volts entre fase e fase. Na minha saída, digamos que o meu trafo aqui ele tem uma saída de 380 volts. Ou seja, entre fase e fase eu vou ter uma saída de 380 volts. Se a gente for pegar entre fase e neutro, eu vou ter uma saída com 220 volts. Mas o nosso exemplo aqui, para a gente calcular a corrente do nosso trafo, precisamos saber a corrente de fase-fase, porque é ela que será utilizada aqui quando utilizarmos a raiz de 3. Então eu vou substituir isso aqui agora com esses dados aqui. Então aqui agora eu vou ter a corrente, que vai ser igual à potência do meu trafo, ela vai ser a mesma, 45 kVA. Tanto para o primário quanto para o secundário. Ou seja, um trafo de 45 kVA, ele estará absorvendo aqui da rede uma potência de 45 kVA. E ele terá aqui na sua saída uma capacidade máxima de carga em 45 kVA. Sem a gente entrar aqui no âmbito de percas que tem aqui no transformador, ok? De uma forma bem simples para vocês entenderem como é que funciona esse cálculo de corrente na entrada e corrente na saída do transformador, ok? Substituindo aqui, então, eu vou ter minha potência de novo, que vai ser aqui, ó, os 45 mil
VAs dividido aqui pela raiz de 3, que é 1,73, multiplicado pelos meus 380 volts. Então, realizando esse cálculo aqui agora, eu vou ter uma corrente de 68,45 amperes. Pronto. Então, isso quer dizer que cada fase aqui do meu trafo terá uma corrente de 45,68 amperes quando ele estiver em pleno funcionamento. Então, é calculando essa corrente que eu preciso colocar o meu dimensionamento aqui na saída, pois essa é a corrente máxima que ele deverá realmente suportar. Ok, pessoal? Entenderam como é simples? Corrente aqui no primário, conforme a tensão, corrente no secundário, conforme a tensão e a potência fixa para ambos os lados, ok? Quando o assunto é o trifásico, é simples. Coloca aqui a raiz de 3 observando as regras. Ok, pessoal? Simples. Entenderam esse cálculo? Se você entendeu, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.